Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado aqui na Bradesco Esportes FM, começamos mais uma edição de O Negócio é Esporte, o nosso bate-papo semanal sobre o marketing esportivo. Olá também para você que nos ouve pela internet, acessando a nossa página www.negocioesporte.com.br. E olá também para quem está sempre comigo aqui na apresentação do programa, o também jornalista Alexandre Caralta. Oi, Caralta. Fala aí, Sérgio, tudo bem? Maravilha. Beleza, olha, palco de duas finais de Copa do Mundo, casa do futebol brasileiro, o Maracanã também é sinônimo de polêmica. Desde a construção para o Mundial de 1950, quando o estádio foi pivô de um duelo histórico entre Carlos Lacerda e Mário Filho, o ex-maior do mundo, volta e meia, desperta confrontos alheios ao campo. O mais recente foi o vai-vem do jogo entre Vasco e Botafogo pelo Campeonato Carioca. Marcado inicialmente para o Maracanã, o clássico passou para o Engenhão, depois voltou ao Maraca. Isso tudo a menos de uma semana da partida. A confusão tem como pano de fundo a esgrima entre Flamengo, Fluminense e o consórcio Maracanã de um lado e do outro a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, apoiada pelo Vasco. E quem paga essa conta, né, Sérgio? Como sempre, é o torcedor. Bom, para a gente saber melhor como o estádio, cuja reforma para a Copa de 2014 custou aproximadamente 12 bilhões de reais, pode superar esses fla-flus políticos e se transformar efetivamente num bom negócio para todos, a gente recebe hoje no Negócio é Esporte o diretor de marketing do Maracanã, Marcelo Frazão. Ele explica as táticas para consolidar o eterno maior do mundo numa fonte pródiga de receita, apesar da perda do complexo comercial que havia sido previsto no contrato de concessão original assinado em 2013. Frazão conta também que outras atividades, como visitas guiadas e até casamentos, têm feito o Maracanã o terceiro ponto turístico mais visitado do Rio. E na caixinha de surpresa de hoje, vamos lembrar o comercial da Volkswagen de 2012, com o craque Neymar visitando justamente o Maraca, é claro, né? Mas antes desse papo com o Marcelo Frazão, vamos a um rápido giro sobre as novidades do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. A lista com as 10 maiores fortunas da Fórmula 1, divulgada pela WealthX, empresa especializada em inteligência financeira, confirma o heptacampeão Michael Schumacher como o piloto mais rico da história da principal categoria do automobilismo. A fortuna do alemão, que se recupera de um trauma cerebral causado por um acidente de esqui, é avaliada em cerca de 2,5 bilhões de reais, o que representa 43% da soma das quantias referentes aos outros 9 pilotos da lista. Na segunda posição aparece o espanhol Fernando Alonso, com o equivalente a 720 milhões de reais. A Nike encerrou o terceiro trimestre fiscal com lucro líquido de 791 milhões de dólares, aproximadamente aí 2,7 bilhões de reais. O crescimento foi de 16% em relação ao período anterior. O lucro por ação de 89 centavos de dólar superou a previsão inicial de 84 centavos. Segundo a gigante americana de artigos esportivos, o aumento acima do esperado resultou da combinação entre a ampliação das vendas mundiais e uma maior eficiência no controle das despesas. Pela segunda vez consecutiva, a Kia Motors vai patrocinar a Copa América. A competição deste ano será disputada no Chile. A cerimônia de anúncio da marca como patrocinadora Platinum do torneio reuniu o presidente da sede regional da Kia na América Central e do Sul, Qian Han Kim, e o presidente da Federação de Futebol do Chile, Sérgio Hadue. A menos de 500 dias da cerimônia de abertura da Olimpíada, em 5 de agosto de 2016, no Maracanã, a principal festa do esporte mundial já conquista os corações e mentes dos brasileiros. Diferentemente da Copa de 2014, cuja popularidade interna foi arranhada pela associação ao mau uso do dinheiro público, os Jogos Olímpicos se mostram prestigiados com a população. É o que aponta a pesquisa do Ibope Repucon. 61% dos entrevistados se disseram interessados na Olimpíada. Destes, 51% são homens e 28% têm mais de 40 anos.
Com especialização em planejamento de comunicação pela Miami Ed School, experiência de 17 anos no mercado de entretenimento e comunicação, Marcelo Frazão iniciou a carreira no mercado financeiro com um fundo de investimento Foot Invest, uma associação do Banco Axial e da Brunoro Esportes. Desde agosto de 2014, é o diretor de marketing do Maracanã e tem como responsabilidade a gestão das áreas de comunicação, comercial e dos eventos, shows e o tour, além da relação com os clubes. Marcelo, é um prazer receber você aqui em mais uma edição de Negócio em Esporte. Nada, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que a gente tem uma oportunidade boa para conversar sobre o Maracanã e os desafios. Legal, Marcelo. Então eu acho importante que a gente comece esse papo com você assim, fazendo um balanço, né? Desde que vocês começaram a operar, o consórcio começou a operar, isso em maio, se eu não me engano, né? Não é isso? De 2013? Isso. Eu queria que você fizesse um balanço. A gente teve a Copa do Mundo e tal, os estaduais, claro que houve uma série de controvérsias, e inclusive se você vai poder esclarecer talvez as principais aqui. Eu queria que você fizesse um balanço nesse tempo, o que vocês avaliaram como positivo, como novos desafios, como algo que merece ser aperfeiçoado. Queria começar esse papo com um balanço seu. Tá, perfeito. Acho que é importante a pergunta, a gente entender o contexto que começou a nossa operação. A gente começou a operação no momento pré-Copa das Confederações. A gente teve um período de um semestre, praticamente, ainda em 2013, pós-Copa das Confederações. Um começo de ano muito já envolvido no pré-Copa, Copa do Mundo. Então, de fato, a operação do dia a dia do estádio, a operação do dia a dia da relação com os clubes, com as competições, eu diria que ela efetivamente começa após Copa do Mundo. É um momento onde a gente tem uma atividade onde o foco está todo voltado para a atividade do dia a dia e não para as duas grandes competições que a gente recebeu antes. Nesse período, acho que a gente poderia destacar dois aspectos importantes de desenvolvimento. O primeiro é uma curva natural de aprendizado da administração, uma experiência nova colocada no Rio de Janeiro, um modelo que, se eu não me engano, só existe no Rio, uma operação que é 100% de risco da concessionária, sem subsídios do governo, onde a concessionária tem o direito e as responsabilidades de exploração do estádio e a busca de um equilíbrio financeiro nesse sentido. Então, houve uma adaptação e um aprendizado grande nesse período de nossa parte, das relações com clubes, com TV, com federações, um entendimento melhor da dinâmica do dia a dia do estádio e, por outro lado, uma adaptação do torcedor ao estádio pós a reforma, ou seja, mudaram as nomenclaturas até de setores, os acessos, 4 novas rampas, algumas questões internas com uma mudança grande estrutural. Então, acho que foi um ano e meio importante para a concessionária se adaptar ao mercado e ao contexto e criar as interlocuções devidas e, ao mesmo tempo, do público carioca e brasileiro se adaptar e se entender melhor dentro do estádio. Marcelo, o Maracanã, diferentemente aí de alguma parte dos estádios no Brasil, ele não tem um time, né? Ele, na verdade, é o estádio de todos os times, é o estádio do Carioca, né? O fato de você não ter uma torcida única frequentando ou de forma maior o estádio, né? E sim todos os torcedores, né? Necessita de um tratamento diferenciado do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de marketing, para atrair esse torcedor e também na relação desse torcedor com o consumo, com o cuidado, com esse espaço, com essa arena? Perfeito. Eu diria que é uma oportunidade grande o fato de não termos uma vinculação direta ao clube, ou seja, é o único estádio no Brasil que de fato ele é múltiplo, ele tem 2 clubes que têm um contrato de longo prazo que jogam mais frequentemente, outros 2 que jogam de maneira pontual, e mais do que até colocando um pouco o estádio como sendo a casa da torcida carioca, eu diria que é a casa da torcida brasileira. Claro, eu lembro que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o diretor de marketing do Maracanã, Marcelo Frazão. Marcelo, você lembrou aí que o Maracanã ele é um bem até imaterial, e é mesmo, é um patrimônio do Rio e certamente do Brasil. E do mundo, né? Talvez do mundo. Claro, considerado, pelo menos no Brasil, né, o templo, né, a casa, como você disse, do futebol. Então eu vou abrir aqui um parênteses, mas não posso deixar de
perguntar a sua avaliação na qualidade de especialista em marketing. Como é que você avaliou o fato de o Maracanã não ter recebido a seleção brasileira na Copa do Mundo? Eu acho que não é nenhuma questão de marketing, é questão de planejamento. Eu acho que, de fato, eu não acompanhei o processo, não estava nem envolvido ainda no projeto do Maracanã. Você acabou tendo, inclusive, a repetição de jogos do Brasil em mesmo estádio. Se não me engano, você teve 2 jogos no Mineirão, 2 jogos no Castelão. Então, acho que é uma coisa de planejamento ou de, num otimismo, assumir que necessariamente iríamos jogar a final aqui no estádio. Claro, então, voltando para cá, para o caso do Maracanã, do consórcio Maracanã, você lembrou aí que o Maracanã, embora seja a casa da torcida carioca, de certa forma brasileira, né, e isso pode se transformar numa oportunidade, né, essa característica. Por outro lado, vocês, do Maracanã, do consórcio, têm firmado contratos com Flamengo e Fluminense, contratos, acordos de longo prazo. Eu queria que você comentasse, explicasse para o ouvinte a diferença desses contratos, porque muitas vezes, para o torcedor, para o consumidor, isso passa ao largo, né? São contratos que têm, embora Flamengo e Fluminense tenham acordos com o Maracanã, são contratos diferentes, né? Eu queria que você rapidamente, objetivamente, explicasse as principais diferenças desses contratos e, na sua avaliação, se eles são complementares. O Maracanã, diferentemente de uma casa de shows, ou diferentemente até do que a gente faz com artistas internacionais, como a gente fez com o Foo Fighters, a gente não tem uma relação com os clubes de locação de espaço. O que eu quero dizer com isso? Não existe um valor estabelecido pelo Maracanã fixo, de aluguel, onde o clube compra o direito de utilizar o estádio pelo seu jogo, a gente fornece serviços, fornece o espaço e o clube corre o risco sozinho se vai ter 60 mil pagantes ou se vai ter 5 mil pagantes. Isso não acontece com nenhum clube. O que acontece, na verdade, é que o Maracanã, de maneiras diferentes, eu vou explicar depois as peculiaridades do Flamengo e do Fluminense, de maneira diferente o Maracanã corre o risco da bilheteria junto aos clubes. Então, nosso resultado, nossa remuneração, nosso valor que vem em borderô em aluguel e em custos operacionais, ele acaba sendo proporcional e vinculado à bilheteria do jogo. Até porque a operação, né, para um jogo, vamos chamar assim, de grande público, um Fla-Flu, ou um Flamengo e Vasco, ou um Fluminense e Vasco, é uma operação, e um jogo menor envolve outra operação, evidentemente, com custos maiores ou menores de acordo com cada uma desses protagonistas aí. Queria o Marcelo ia completar. Então, insistir em relação a essa questão de Flamengo e Fluminense. Como é que são esses diferentes acordos com esses dois clubes? Perfeito. Os dois seguem o mesmo princípio de risco do Maracanã com a bilheteria. A grande diferença é que no caso do Fluminense existe uma divisão de setorização onde fica estabelecido desde o início da onde o Fluminense tem suas receitas e da onde a concessionária tem suas receitas. E no caso do Flamengo, a gente tem uma participação total do Flamengo na operação com todos os setores. No caso do Flamengo, você tem um contrato que, pelo seu equilíbrio financeiro, o Flamengo tem muitas vantagens quando tem grandes públicos. Então, a parcela do Flamengo da renda, ele aumenta muito após 35 mil pagantes, 30 e poucos mil pagantes. Você tem um aumento muito grande da parcela do Flamengo na divisão da renda. No caso do Fluminense, não existe exatamente esse gatilho, você tem muito mais uma divisão de setores. Então, acaba sendo muito proporcional e coerente com as características e com as médias de públicos dos dois times. Mas os dois têm o mesmo conceito. Maracanã e clube correm riscos juntos da bilheteria. Eu lembro aqui que a gente está conversando hoje no Negócio Esporte com o diretor de marketing do Maracanã, Marcelo Frazão. Você falou há pouco que há que se fazer um esforço coletivo em relação à bilheteria, porque os clubes e o consórcio racham, né, essa receita. Então é importante capitalizar os esforços no sentido de aumentar a bilheteria, ou seja, aumentar o público. E a gente sabe que os estaduais, de uma forma geral, eles vêm apresentando aí públicos irregulares, para não dizer em alguns casos, muito baixos, né? O próprio Campeonato Carioca na edição anterior, no ano passado, ele padeceu de uma média de público mais baixa em relação aos anos anteriores. É claro que a oscilação sempre existiu. Você vai ter um jogo de menor apelo, né, que de repente vai oscilar de
2.000, 1.000, 3.000, 4.000 pagantes, e aquele jogo, como Flamengo e Botafogo, que, se não me engano, foi o recorde de público dos estaduais, né? Girou alguma coisa em torno de 50.000 pagantes. Aí eu te pergunto, que você que é do marketing e tal, que iniciativas que vocês têm feito, novidades, ajustes, no sentido de convidar o torcedor? O torcedor ele anda um pouco afastado por uns motivos que todos nós conhecemos, né? Que variam desde algumas conveniências que ainda não estão 100%, passando pela insegurança, né? Porque volta e meia tem aí um ato de violência que compromete não só naquela região específica, mas queima o filme, queima a imagem do espetáculo, do produto e tal, até às vezes coisas mais sutis. Aí eu te pergunto, o que tem sido feito para reconquistar o torcedor do estádio? Se você pegar a série histórica desde 71, o primeiro campeonato brasileiro organizado, onde a população provavelmente devia ser 3 vezes menos do que é hoje, enfim, não tenho esse número na cabeça, mas provavelmente a população cresceu de maneira muito grande desde 71. A média de público do brasileiro de 71 a 2014, ela se mantém praticamente inalterada. Praticamente inalterada. Você está ali variando entre 13, 14 mil pagantes, para um futebol que se transformou numa indústria no mundo inteiro, para um futebol que ganhou mais 2 Copas do Mundo, num futebol que teve Zico, Neymar, Romário, etc, etc. Você nunca conseguiu ter uma explosão, uma expansão, um desenvolvimento efetivo do público no estádio. Agora, Marcelo, você falou dessa questão da praticamente manutenção da média de público, mas o ticket médio melhorou. Pode melhorar muito mais, mas melhorou. A gente evoluiu, pelo menos, vamos dizer, na entrega individual que cada consumidor, cada torcedor traz para dentro do estádio. Sim, aumentou. Você tem um aumento que já aconteceu esse fenômeno até antes das reformas dos estádios ou dos novos estádios. Você teve um aumento substancial, eu diria até, do ticket médio no futebol brasileiro. O Rio de Janeiro, eu posso falar isso um pouco mais para frente, mas o Rio de Janeiro tem uma característica que ainda está muito aquém do que poderia ser do potencial dele se a gente comparar, por exemplo, com São Paulo. Se a gente pegar o último jogo do Carioca no meio da semana, Flamengo e Volta Redonda, e comparar com o mesmo jogo também com TV aberta, Corinthians e São Bernardo, se eu não me engano, na Arena Corinthians, o ingresso médio na Arena Corinthians foi 44% acima do ingresso do Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, além da dificuldade de você ter o desenvolvimento do público, você tem uma dificuldade de aumento desse ticket médio, que é um outro aspecto. Mas a pergunta que vocês me fizeram sobre como a gente estimular, eu falei do primeiro ponto, que é você ter o diagnóstico correto do que acontece com o público. O que a gente está acreditando nessa tese, e eu diria que a gente começa a ter resultados concretos dessa tese, é que você precisa atrair outros públicos para o estádio. Você pode ter o show do Paul McCartney ou dos Rolling Stones, são nomes indiscutíveis, vão dar notícia, mas todo produtor se esforça em promoção, se esforça em publicidade para atrair o seu público. Futebol é a única indústria do entretenimento, cinema faz a mesma coisa, teatro faz a mesma coisa, futebol é a única segmento do entretenimento que não faz publicidade e não faz promoção. Então, o que a gente tem feito, a gente não contrata jogadores, não definimos horários, não definimos formas de competição. O que a gente pode fazer é tentar proporcionar uma boa experiência dentro do estádio e principalmente promover os jogos. E a gente está acreditando muito nessa linha e acho que isso pode vir a render bons resultados. Muito bem, a gente vai ter que fazer agora o nosso primeiro intervalo, Marcelo. Estouramos aqui já o nosso tempo, claro que o assunto rende muito, mas na volta do intervalo eu queria retomar já com você, dando a sua opinião sobre uma tendência aqui e ali do que você acabou de observar, a torcida única, né? Do ponto de vista do marketing, da administração de estádio. Esse é um ponto interessante também da gente abordar. O intervalo é rapidinho, o Negócio é Esporte volta já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o Negócio é Esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta pela Bradesco Esportes FM com o Negócio Esporte. Eu lembro que você pode ouvir o nosso programa também acessando a nossa página eletrônica www.negocioesporte.com.br negocioesporte.com.br.
Você pode também ouvir o nosso programa pelo aplicativo Band Rádios, baixando o aplicativo na página da Apple Store ou na Google Play Store. É só você escolher o seu formato de telefone, seu sistema operacional Android ou iPhone e baixar o aplicativo, ouvir a Bradesco Esportes FM também no seu smartphone. Pode também seguir a nossa fanpage no Facebook, curtir a nossa fanpage no Facebook e ainda seguir também o nosso perfil no Twitter. Nosso perfil é o @onegócioesporte, @onegócioesporte. Antes da gente voltar ao nosso bate-papo com o Marcelo Frazão, diretor de marketing do Maracanã, vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. A Universidade Estácio de Sá inicia a pós-graduação de Administração e Marketing Esportivo no campus Axi, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O curso é focado na profissionalização da gestão esportiva em aspectos jurídicos de gestão e administração de recursos humanos. As aulas começam no dia 11 de abril. O campeão olímpico dos 800 metros rasos de Los Angeles em 1984, Joaquim Cruz, lança a biografia na qual conta sua trajetória de vida como atleta. Publicado pela editora Multisports, o livro Matador de Dragões começou a ser escrito no ano 2000, para pegar carona nos Jogos Olímpicos de 2004, mas só agora ele chega às livrarias. Parte do dinheiro arrecadado com as vendas será destinada ao Instituto Joaquim Cruz, que desenvolve programas esportivos para crianças e adolescentes de Brasília. A goleada que o Brasil levou da Alemanha na última Copa do Mundo ainda está rendendo. O brasileiro Ricardo Wolff foi o vencedor do Festival Internacional Football Film em Berlim com o curta A Glow of Happiness, que conta a história de um torcedor alemão que faz de tudo para prolongar ainda mais as comemorações da vitória dos alemães no Mundial de 2014. O curta concorreu com outros 200 candidatos de 16 países diferentes. A Rio Boat Show, maior feira de negócios náuticos do país, segue até a próxima terça no Rio Centro, zona oeste do Rio. Com mais de 100 expositores, a iniciativa pretende superar os 193 milhões de reais movimentados na edição do ano passado. Muito bem, depois do nosso giro com as principais notícias do marketing esportivo, a gente retoma aqui o nosso bate-papo com o nosso convidado desta semana, o diretor de marketing do Maracanã, o Marcelo Frazão. Marcelo, a gente estava falando aqui no finalzinho do primeiro bloco em relação ao espetáculo, né? E uma ação, uma atitude que tem sido promovida recentemente por algumas arenas, inclusive pelo Maracanã, é de reservar um local para torcida única, né? Uma torcida mista, na verdade, um espaço misto que possa receber torcedores das duas torcidas, né? Das duas equipes que estão jogando. Existe, né, Sérgio, assim, na verdade, duas tendências. Uma tendência de você investir na pluralidade, na tolerância, tal, como a gente observa... Na boa convivência dos dois torcedores, né? A gente observa, por exemplo, no basquete americano, no futebol americano, né, torcedores de clubes adversários, todo mundo vendo ali junto, né? E uma outra tendência é que você, como por exemplo a gente observa no caso, ou já observou no caso do Cruzeiro e do Atlético, de você ter ali um jogo de uma torcida única por questões de segurança. Evitar, né, qualquer tipo de conflito, né? A gente queria saber aqui a opinião do Marcelo Frazão, que é diretor de marketing do Maracanã. Qual, na sua opinião, o melhor modelo? É mais do que uma opinião, é uma convicção da nossa empresa. A vocação e a característica do Maracanã é pela pluralidade. Não existe possibilidade da gente seguir os modelos que são... acho que eles nascem fracassados. Acho que o modelo de torcida única é a morte do futebol. O futebol, ele, no Brasil, diferentemente de outros países que tiveram a cultura dos estádios dos mandantes, dos estádios dos clubes, o país foi construído com grandes clássicos meio a meio, seja no Maracanã, seja no Morumbi, seja no Beira-Rio, no Mineirão. E no Rio de Janeiro especificamente, acho que o Rio de Janeiro fica um pouco como um bastião de resistência a esse movimento. Aqui no Rio de Janeiro, diferentemente de outras capitais, a gente tem as torcidas com suas bandeiras, com seus instrumentos musicais. A gente não tem exatamente um setor para a torcida mista. A gente tem quase metade
capacidade do estádio para a torcida mista. Todos os setores centrais são sempre mistos, sejam para os clássicos cariocas, sejam para os grandes confrontos no Campeonato Brasileiro. Porque, às vezes, Marcelo, muita gente confunde aquele gesto, né, de promoção do futebol, da partida e do próprio Maracanã, feito pelo Mário Filho, de separar, botar uma torcida ali rivalizando contra a outra, como talvez um convite para uma rivalidade exacerbada, quando não é nada disso. Não, absolutamente. O futebol é baseado sim em rivalidade, mas rivalidades simbólicas, né? O futebol é uma grande disputa simbólica de identidade, de momentos de catarse do público, de momento de afirmação de identidade, de confraternização com os seus. É um processo sociológico longo, mas que não passa e não tem necessidade de chegar à violência. A gente está falando aqui de espaço, e aí não posso deixar de tocar num ponto que foi muito controverso e polêmico, em relação ao espaço direcionado a Vasco e Fluminense, né? Isso virou, com perdão aqui da brincadeira, virou um fla-flu, né? O Vasco reivindicando pela tradição, com o apoio da federação, aquele espaço, né? E o consórcio sendo técnico e tendo essa coerência técnica, dizendo que aquele espaço foi reservado ao Fluminense por contrato, né? Queria que você esclarecesse, aproveitasse aqui esse papo no Negócio do Esporte para esclarecer esse ponto. Bem, acho que é um ponto que realmente está dominando a pauta, infelizmente, nesse começo do ano. É uma surpresa, porque afinal a gente já teve 3 confrontos entre Vasco e Fluminense no Maracanã, sem que esse conflito, essa disputa chegasse a esse nível. Nós não somos árbitros da questão, como você bem colocou, a gente tem uma postura legalista de contrato. A gente fez um contrato absolutamente legal com o primeiro clube que firmou esse acordo conosco, ao contrário das cativas do Maracanã, por exemplo, que no edital a gente tinha a obrigação de mantê-las e dar o espaço. Em nenhum momento a gente recebeu do edital do Estado a obrigação de ter lados de torcida ou qualquer respeito a alguma tradição posta. O Fluminense acabou tendo a oportunidade no momento do contrato de garantir o seu espaço físico por questões contratuais, por questões de benefício deles com a torcida, já que o Vasco tem seu estádio, o Botafogo tem o Engenhão. Então a gente está totalmente amparado por uma questão legal. Caso o Fluminense e Vasco entrem em acordo, a gente pode mudar de lado, a gente segue exatamente o contrato, não existe uma opinião em relação ao aspecto que não seja o cumprimento do contrato. O que existe de opinião, e aí acho que bate um pouco com o que a gente falou sobre torcida única, sobre pluralidade, é o risco de você colocar uma questão por tradição, por disputa contratual, de uma maneira que você estimule e incite a violência. A gente conversa essa semana no Negócio Esporte com o diretor de marketing do Maracanã, o Marcelo Frazão. Marcelo, sem dúvida o Maracanã ele extrapola a condição de estádio, né? Ele passa a ser, né, um ponto turístico, né, uma referência do Rio de Janeiro e do Brasil, né? E recentemente, né, a consultoria BDO fez um estudo, né, a pedido da gestão do estádio, para avaliar o peso da marca Maracanã e a partir daí então identificar como aumentar mais, né, o faturamento, ou seja, a receita em cima dessa marca, uma marca tão importante, né, e emblemática para a história do futebol. Qual foi a conclusão, o resultado, né, desse estudo da BDO em relação ao Maracanã? A gente não teve ainda o resultado final, mas sim, acho que é um trabalho inédito no Brasil de marketing da gente ter uma avaliação da marca da arena, do estádio, ao contrário de outros estádios que na verdade buscam a venda do seu nome, o naming rights, para poder ter uma captação. O caso do Maracanã é completamente diferente, nada superaria e não teria sentido algum a gente ter o name do Maracanã. O que a gente tem que fazer é valorar a marca Maracanã e buscar outras marcas que queiram se associar aos seus atributos, entender o quanto essa marca do Maracanã ajuda a gente não só no lado de patrocínios, mas no lado de eventos, no lado de shows, o tour turístico, como você falou, a possibilidade de licenciamento. Então é um trabalho inovador, novo, a gente ainda está em aguardo do trabalho final da BDO, mas todas as pistas que a gente tem no desenvolvimento disso é de fato um potencial interessante e poderoso para que a gente consiga desenvolver as receitas do estádio da melhor maneira possível. Marcelo, fazendo aqui saindo um pouquinho do futebol, falando das outras atividades, promoções que o Maracanã faz, não só para ampliar a receita, mas também para propagar a marca, né? Vocês fazem as visitas guiadas, né, e tal,
Mas vocês também fazem, funcionam como locação para algumas iniciativas como casamentos, festas. Eu queria que você desse alguns exemplos aí curiosos ou que fossem emblemáticos dessa vertente do Maracanã fora do futebol. Vamos lá, mais do que vertentes, o que a gente tem aqui no Maracanã hoje são 4 unidades de negócios diferentes. A gente tem o lado do futebol, que a gente tratou até agora. A gente tem um lado como se o Maracanã fosse um centro de convenções, uma casa de shows, que é o lado de eventos, tanto corporativos como sociais e grandes shows. A gente tem uma terceira unidade de negócios, que é o Tour do Maracanã. A gente trata o Tour como uma unidade à parte disso. Hoje já é o terceiro ponto turístico mais visitado do Rio de Janeiro. A gente acredita que o Maracanã tem o potencial de ser tão obrigatório para o turista como é, por exemplo, o Camp Nou em Barcelona. Ou seja, o turista que vem ao Rio de Janeiro, seja internacional, seja nacional, naturalmente ele tem um tripé obrigatório que é o Maracanã, o Pão de Açúcar e o Corcovado. Então o potencial dessa unidade de negócio é muito grande. E a quarta unidade de negócios nossa, que é o Maracanãzinho. Então são questões diferentes em cada uma delas. No lado de eventos, que você me perguntou, sim, a gente tem um desenvolvimento grande dos eventos sociais que deixam de ser apenas simbólicos ou eventos que dão repercussão, mas eventos que começam a ser representativos na nossa equação financeira. São as festas infantis, a gente tem realizações de bar mitzvah, são festas sociais, aniversários, a gente tem festas sociais que de fato começam a ocupar um espaço importante dentro do nosso calendário. De uma maneira muito maior, os eventos corporativos ocupam esse espaço. A gente já fez de lançamento de carro a convenções de empresas multinacionais, a reuniões pequenas dentro de camarotes, a reuniões de incentivo. Então a gente tem uma série de eventos corporativos acontecendo no Maracanã. E o começo do trabalho para shows internacionais, que a gente estreou com o pé direito com o Foo Fighters em janeiro. Tudo isso depende, obviamente, de uma abertura de mais datas no calendário. O fato de o Engenhão estar aberto vai começar a permitir a gente deve fazer o segundo show internacional grande agora em novembro, e a perspectiva da gente ter de 3 a 4 datas por ano dentro do Maracanã para grandes shows. Então, são mais do que outras vertentes, são unidades de negócios que a gente trata de uma maneira isolada, que a gente tem planos de marketing específicos. Até a agência que trabalha com a gente no futebol é diferente da agência que trabalha com a gente em eventos e no tour, exatamente para que a gente consiga ter esse desenvolvimento do negócio como um todo. Falando em eventos, o que você pode adiantar aí que está programado para esse ano, para essa temporada? De eventos grandes, a gente tem o UFC no Maracanãzinho agora, a gente vai ter Liga das Américas, tem algumas negociações em cursos para a gente ter mais shows nacionais no Maracanãzinho. Ano passado a gente já fez Roberto Carlos, a gente teve o Sorriso Maroto, então provavelmente a gente vai ter boas surpresas no Maracanãzinho para o segundo semestre. No caso do Maracanã, a gente tem provavelmente mais uma data para grandes shows internacionais que vai acontecer em novembro. Então a gente começa a ter um calendário de utilização do espaço bem interessante. Vou aproveitar ainda esse gancho aí dos grandes shows, já que você citou aí como exemplo, né? E tentando juntar os grandes shows com o futebol. Nos Estados Unidos, tradicionalmente, os campeonatos, né? O campeonato, principalmente a Liga de Futebol Americana, a NFL, eles são transformados em grandes espetáculos. O basquete também, né? Com alguns shows nos intervalos, e também um grande mercado de conveniência, ali a oportunidade da pessoa almoçar, jantar no estádio, na arena. Isso também vem se mostrando um grande atrativo, né? Atraindo um maior número de pessoas ao estádio, né? No dia de um evento. Você acredita que esse caminho aí do mix entre esporte e show, espetáculo, pode ser um caminho a ser adotado pelo mercado do esporte brasileiro, Marcelo? No caso específico do futebol, acredito que não. Acho que o futebol tem características muito diferentes dos espetáculos e dos esportes americanos. São esportes de interrupção, são esportes feitos para o break comercial, para a parada de consumo. No futebol, se você olha para o lado ou mexe no celular durante um segundo, de repente você perdeu o gol da virada. Então eu diria que as boas práticas de marketing de futebol, elas estão muito mais na França, estão muito mais na Inglaterra, estão muito mais na Alemanha do que nos Estados Unidos. Acho que culturalmente, em termos de marketing, a gente tem uma escola que muitas vezes olha de maneira fascinada do verdadeiro show business americano, que é o esporte, mas eu diria que isso é muito pouco aplicável à cultura do futebol e à dinâmica que o futebol é feito. Então, a gente tenta se inspirar muito mais nos mercados europeus, que estão de maneira mais estável, principalmente em relação à audiência e atração de público, do que propriamente na referência americana, que, como opinião, eu acho que não é aplicável para o futebol nem no Brasil, nem no resto do mundo.
Eu lembro que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o diretor de marketing do Maracanã, Marcelo Frazão. Marcelo, falando em inspiração no exterior, a gente sabe que o consórcio, né, Maracanã, ele formou essa parceria, ele pegou, né, esse negócio, digamos assim, baseado numa exploração, né, do produto que vai além do futebol, como a gente mesmo está observando agora. E aí no transcurso desse acordo, né, o estádio Célio de Barros, o parque aquático e tal, que seriam demolidos para a construção do complexo de lojas, comercial, enfim, de entretenimento e tal, que obviamente geraria... E o estacionamento também, né? Geraria receita. Isso recuou por questões políticas. Sem querer aqui aprofundar muito em relação a essas questões políticas, mas eu queria saber, assim, objetivamente, a gente está chegando aqui ao fim do nosso segundo bloco, primeiro, até que ponto isso aí teve que... ser recomposto aí no mix, né? Isso repercute em novos ajustes. Qual foi o peso dessa mudança aí com o jogo já correndo? E segundo, né, para você esclarecer aqui, é uma oportunidade de esclarecer, saiu muito na imprensa aí, especulou-se muito, inclusive na imprensa, em vários lugares, até que ponto essa mudança na regra do jogo e tal, digamos assim, implicaria uma saída do consórcio. Então eu queria que você aproveitasse aqui o espaço do Negócio Esporte para esclarecer como é que vocês estão se reajustando e se há ou não essa perspectiva de um retrocesso nisso aí. Vamos começar pela resposta da segunda pergunta. Não é verdadeira a informação. O que existe é um processo normal que já acontecia já há algum tempo, desde o ano passado, de renegociação com o governo, desse equilíbrio financeiro em função de algumas áreas que foram preservadas. Então, na verdade, é um processo normal de negociação que já acontece já há algum tempo. Sobre os impactos disso no negócio, acho que são impactos claros, né? Você, em não podendo ter um estacionamento, em não podendo ter um espaço comercial que movimente mais o entorno, obviamente você perde a atratividade de público na região para o espaço, diminui a comodidade para o torcedor, você perde algumas oportunidades de patrocínio para o complexo, não só para o estádio. Mas são condições que a gente, como eu coloquei aqui, os centros de negócios que a gente atua, porque a gente está atuando sem contar com qualquer reversão nesse aspecto. O que existe nem é da minha área, é uma negociação com o governo de reequilíbrio, e o que a gente trabalha hoje é o que efetivamente a gente tem, o Maracanã, o que a gente chama de centro de convenções, o Tour e o Maracanãzinho. Maravilha, a gente conversa essa semana no Negócio Esporte com o diretor de marketing do Maracanã, Marcelo Frazão. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, nesse bate-papo aqui, falando do maior estádio do mundo. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o Negócio é Esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Estamos de volta pela Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte. Eu lembro que você pode ouvir o nosso programa também pela internet, acessando a nossa página www.negocioesporte.com.br. Na nossa página você pode ouvir essa entrevista novamente, na íntegra, e também os programas anteriores. Você pode também seguir a nossa fanpage, curtir a nossa fanpage no Facebook e ainda seguir o nosso perfil no Twitter. O nosso perfil é o @onegocioesporte, @onegocioesporte. O nosso convidado dessa semana aqui no nosso programa é o diretor de marketing do Maracanã, o Marcelo Frazão. Marcelo, pouco antes da gente terminar o segundo bloco ali, o Sérgio brincou e tal, estamos aqui conversando sobre o maior do mundo. É claro que tecnicamente o Maracanã já não é, mas afetivamente... No coração né? Vai ser sempre, né? Ele é, como a gente disse lá no início da conversa, né? Ele é a casa do futebol, né? Então, assim, a Copa do Mundo, fazendo aqui, eu sei que a Copa do Mundo nos lembra de coisas ácidas, enfim. Mas a Copa do Mundo, em relação a alguns aspectos de estrutura,
da organização, ela deu muito certo, né? E ela representou também, em que pesem as polêmicas em relação a orçamentos, ela representou um avanço em relação à modernização de estádios, o que a gente sabe muito bem é um dos fatores que contribuem para a modernização do futebol, para maior atratividade, enfim, competitividade. Então, eu te pergunto, na sua avaliação, de uma forma geral em relação aos estádios, e particularmente em relação ao Maracanã, qual é a sua avaliação, decantada agora, depois que a Copa do Mundo deu lugar ao Campeonato Brasileiro, aos estaduais, o que você considera que realmente se caracterizam como os grandes avanços em relação a isso, e o que ainda pode ser melhorado? Bem, eu acho que de certa maneira a gente pôde na Copa do Mundo ter uma experiência do futebol no seu estado de arte, em termos de frequência no estádio, em termos de convivência de torcidas diferentes, em termos de atrativo para o torcedor chegar antes no jogo. Então, na verdade, a gente teve um pequeno gostinho do que poderia ser o futebol brasileiro em outros padrões. Aproveitando esse gancho do posicionamento em relação a um campeonato regional, no caso o Campeonato Carioca, né? Falando um pouquinho dessa questão da redução do Maracanã no Campeonato Estadual, né? O Maracanã tem capacidade hoje para 78 mil espectadores, né? E com a redução Exato. Ele cai ali para 30 mil, é isso? Me corrija se eu estiver errado. Então, você até tem hoje uma expressão aí que se usa o Maraquinha, né? Como é que se faz então, né? Para administrar esses dois modelos aí, quer dizer, qual o limite, né, de você administrar um gigante, né, na marca, no potencial, mas com um espetáculo de um porte menor, né, que muitas vezes tem de ser feito ali até por falta de opção de uma outra arena, de um outro espaço, e que muitas vezes é inviável operacionalmente. É absolutamente inviável operacionalmente. A questão não é o Campeonato Carioca em si, a questão são jogos pequenos. A gente já teve jogos pequenos no Brasileiro que tiveram o mesmo perfil de alguns confrontos que a gente está tendo no Carioca. A conta não, a conta não fecha, né, Marcelo? Não, a conta absolutamente não fecha. Então, na verdade, a questão do Maraquinha, a questão da gente ter montado, dividido ou segmentado um estádio para 30 mil pessoas para receber esses jogos é uma medida emergencial que não é sustentável, não é boa para ninguém. Ela ajuda a que não haja tanto sangramento financeiro, ela ajuda a gente diminuir os custos, mas não é algo permanente, não é algo que a gente quer que continue. Na verdade, a gente tem que ter uma discussão séria sobre os espetáculos que vão ser colocados aqui dentro do Maracanã. O Maracanã tem uma vocação de um Wembley, o Maracanã tem uma vocação de jogos grandiosos, de jogos interessantes, que não pode ser banalizado. Há um conflito, na sua opinião, um conflito importante entre o interesse do estádio, né? Não necessariamente só do Maracanã. Do torcedor, né? O interesse do estádio, daquele que administra esse espetáculo ali no estádio e os horários determinados pela televisão. E como é que resolve esse conflito? Como é que apara essa aresta? A gente teve um cenário de futebol que ele se moldou todo por uma lógica, sim, de direitos de televisão, de rendas obtidas através da televisão, acho que é o grande motor e com muita competência do nosso futebol. Só que eu acho que tem um encontro de interesses em algum momento, eu preciso falar de encontros de interesses do que de conflito. O cenário, o espetáculo, ele fica muito pobre para a TV vazio. Acho que isso impacta em audiência, impacta em interesse. Então, eu prefiro acreditar que em algum momento clubes, estádios, federações, TV, tenham um vetor comum em busca de aumento de público no estádio. Marcelo, vocês fazem frequentemente estudos em relação a outros estádios, outras arenas e tal, inclusive fora do Brasil. Nessas pesquisas que vocês fazem e tal, você acredita que qual modelo ou que estádios hoje sirvam de referência em termos de gestão, em termos de marketing? Eu acho que o modelo hoje que talvez se aproxime mais em termos de estádio
com o que a gente pretende para o Maracanã é o modelo alemão. O tamanho do nosso estádio permite que a gente aplique esse modelo alemão, que é um modelo que você consiga ter públicos diferentes dentro do mesmo estádio, diferente do modelo inglês, onde você tem quase uma homogeneização do público dentro. Já que você falou aí do modelo do futebol alemão, né, eu vou pegar a carona na Alemanha e falar de cerveja, porque a cerveja alemã sempre é muito boa. Qual é a tua observação aí, qual é a tua opinião em relação à questão da cerveja? Porque durante a Copa do Mundo, né, só para lembrar aqui pro ouvinte do Negócio Esporte, foi permitida a venda de cerveja durante a Copa do Mundo, até porque a Budweiser era o patrocinador global aí da Copa do Mundo, né, a Ambev. E tradicionalmente, né, pela nossa legislação aqui, não é possível vender bebida dentro dos estádios. Tradicionalmente, né? Sérgio, nem tanto que já foi, mas há alguns anos já não é permitido pela legislação. Qual é a sua opinião em relação a isso? Hoje, você observando números do que acontecia antes, é razoavelmente recente, se não me engano são 5, 6 anos no máximo, essa proibição. Os números se mantiveram estáveis, pelo contrário, com a modernização dos estádios, você começou a ter um monitoramento maior e a violência quase sumiu de dentro dos estádios modernos, acontece só fora dos estádios. Você tem 2 estados, se eu não me engano, Bahia e Espírito Santo, que já conseguiram a liberação da cerveja e os índices de ocorrências não aumentaram. Então é uma questão que eu acho que parte mais de técnica, de entender o que movimentaria a volta da cerveja, o que aumentaria em termos de preocupação de segurança, o que hoje você não consegue evitar, porque o torcedor que quer se alcoolizar, quer ter comportamento violento, vai ter do lado de fora, vai entrar em cima da hora. Então acho que é uma questão mais técnica do que propriamente opiniões de que a cerveja é a grande culpada da violência ou que deva liberar a cerveja só para ter patrocínio ou para ganhar mais renda. Eu acho que você precisa se aprofundar tecnicamente nisso. Você falou, Marcelo, lembra que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte com o Marcelo Frazão, que é gerente de marketing do Maracanã. Você falou que quer atrair outro público, quer ampliar, né, outros públicos, né, até com outros perfis, além daquele tradicional público de futebol no Maracanã. Falando de comportamento de público, claro que a gente nota uma diferença entre o perfil de público, por exemplo, da Copa, né, e o perfil tradicional dos estádios de futebol no Brasil. Eu queria só tocar num ponto que foi uma característica da Copa do Mundo, e isso se desdobra até hoje, em escala menor, mas se desdobra, que vem nessa onda do autorretrato, do selfie. Né? Na Copa do Mundo, os estádios viraram verdadeiros maracanãs de selfie, vamos dizer assim. Como é que vocês cuidam de explorar isso, essa onda digital? Eu sei que vocês fazem promoções, claro que eu frequento o Maracanã, então eu sei que vocês fazem promoções direcionadas para essa onda digital. Eu queria que você contasse um pouquinho desse bastidor e adiantasse talvez alguma coisa que vocês possam empreender nesse sentido. Na verdade, o que a gente busca, não só com esse torcedor, digamos, de Copa do Mundo, eu acho que até o perfil do dia a dia normal de futebol é muito diferente, que a paixão do brasileiro pelo clube acaba sendo maior do que pela seleção, então o comportamento da torcida volta a seguir o padrão normal do futebol brasileiro, que é interessante. O que você faz é o engajamento do público. Hoje você tem um equipamento com tecnologia para você ter interações no telão, você tem a ampliação do acesso às redes móveis de alta velocidade, então você tem ações simples como fotos, você tem ações simples como mensagens, você tem ações simples como votação do craque do jogo, que a gente tem implementado aqui no Maracanã com grande sucesso, aumenta o engajamento nas redes sociais, o público tem uma experiência melhor dentro do estádio, então o cara do Maracanã, que foi uma promoção que a gente lançou no passado, se consolidou, a gente tem isso jogo a jogo, o Tô no Maraca, que é uma ação que a gente faz principalmente no Instagram, funciona extremamente bem, e a ideia é a gente ampliar cada vez mais essa interação com o público, respeitando, como eu dei o exemplo de não seguir o exemplo americano, mas talvez se inspirando mais no europeu, a peculiaridade do futebol, o momento espontâneo da torcida, não existe intenção nenhuma nossa de conduzir uma torcida ou conduzir o espetáculo, como acontece nos Estados Unidos. O que a gente quer é aumentar o interesse do público e tornar a experiência mais interessante. Assim, pra gente terminar, você também concorda que a mobilidade seja um obstáculo aí relativamente grande em relação ao torcedor que vai ou que pretende ir ao estádio? No caso específico do Maracanã, eu diria que não em termos de mobilidade, sim em termos de estacionamento. O Maracanã é muito bem servido de
linhas de metrô, linha de trem, de várias linhas de ônibus, bem localizado, central na cidade, seja para a Zona Norte, seja para a Zona Sul, seja para a área mais do outro lado da ponte, Niterói também é próximo. Então o Maracanã está num local que é de fácil acesso. Acho que o grande gargalo nosso não é a mobilidade, mas sim a ausência de um estacionamento para poder aumentar o fluxo. Alguma novidade que você possa adiantar aqui em relação ao Maracanã 2015-2016? Eu acho que a novidade que a gente deve implementar ainda em 2015 é a busca de uma maneira da gente ter o acesso do torcedor com a compra pela internet direto nas catracas. A gente fez uma experiência no passado inicial no Maracanã Mais, onde o torcedor podia imprimir o ingresso e entrar direto no estádio. A gente teve problemas sérios de segurança, de fraude em relação a isso. A gente deu uma recuada e a gente está trabalhando firme para que a venda pela internet se torne uma realidade dentro do Maracanã. E nesse sentido, vocês têm uma articulação com os programas de sócio-torcedor, cuja também a estrutura, a logística de comércio eletrônico é um dos pilares? O que a gente está buscando é que, além dessa opção do torcedor, de sócio-torcedor, que tem benefícios na compra, compra antecipada, descontos, independente de benefícios, a gente tem uma maneira de pagamento, uma forma de acesso ao Maracanã, independente de ser sócio-torcedor ou não, que permita que ele compre na internet, ele carregue um cartão, ele tenha um chip, enfim, a gente está estudando uma série de ideias para que ele tenha acesso direto na bilheteria. Muito bem, torço para que isso se consuma, porque realmente é um ponto que ainda precisa aperfeiçoar, não só em relação ao Maracanã, mas em outros estádios, né? Muito bem, o nosso convidado dessa semana no Negócio é Esporte, o diretor de marketing do Maracanã, Marcelo Frazão. A gente está chegando ao final da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo com o Marcelo, e está na hora então agora do nosso... Apito Final. E no apito final de hoje, com o diretor de marketing do Maracanã, Marcelo Frazão, eu vou começar perguntando a você, Marcelo, sobre uma jogada de mestre. Jogada de mestre, eu diria que é o espírito carioca com o futebol. Acho que a maneira que o carioca trata a rivalidade, que ele trata a brincadeira entre as torcidas, faz com que o Rio de Janeiro hoje seja a única capital e é uma jogada de mestre. Muito bem, e uma bola fora? Uma bola fora, eu vou fazer uma coisa mais pontual. Acho que uma bola fora hoje a gente não tem nenhum clube carioca na Libertadores, uma situação onde a gente tem um número menor do que o futebol de Santa Catarina, com todo respeito ao estado catarinense, e que a gente não tenha nenhum representante nosso na Libertadores. Acho que é o momento da gente olhar um pouco além das rivalidades locais, um pouco além do folclore local e tentar entender o porquê que a gente está perdendo competitividade frente ao Brasil. Marcelo Frazão, uma zebra? Uma zebra, eu diria que uma zebra positiva que a gente acabou tendo está sendo a vocação do estádio para eventos corporativos e sociais. Era algo que a gente tratava talvez com uma linha menor, e uma zebra positiva ver que o estádio fascina não só os torcedores que vêm aqui visitar como tour, não só os torcedores que vêm assistir um jogo, mas também mexe com os corações e mentes de executivos, de crianças que querem fazer aniversário, de pessoas que querem fazer seu encontro social, e principalmente convenções e outros eventos que a gente está ganhando de maneira bem interessante frente a competidores como centros de convenções próximos. Então é uma zebra positiva. Muito bem, Marcelo Frazão, gerente de marketing do Maracanã, para a gente fechar uma aposta. Bem, a nossa grande aposta é no Tour do Maracanã. Acho que essa é uma aposta consistente. A gente teve um aumento de 93% no fluxo de visitantes do Tour de 2014 para 2015, comparando janeiro e fevereiro. A curva que esse Tour pode atingir, eu acho que é uma curva muito promissora. Acho que a gente pode estar tendo, não só hoje, que já acontece, que é o terceiro ponto turístico do Rio de Janeiro, com uma distância ainda razoável do Pão de Açúcar e Corcovado, mas acho que é um negócio que a gente vai apostar muito em comunicação, em investimento em acervo, em acesso, em venda de ingressos, para que a gente consiga aumentar ao máximo o número de pessoas que visitam o estádio, fazer com que o estádio seja uma visita obrigatória. Desculpa, Marcelo, qual a média de visitantes? A gente teve um pico em janeiro de 40 mil pessoas no mês. Isso foi para quase 30 em fevereiro. Então, na média no ano, a gente vai ter 25 a 30 mil por mês. É por isso que eu disse, é o maior estádio do mundo. A gente conversou... Não é? É verdade, é verdade. A gente conversou essa semana aqui no Negócio é Esporte com o diretor de marketing do Maracanã, Marcelo Frazão. Marcelo, muito obrigado aqui pela sua participação, foi um prazer. E aguardamos você aqui numa próxima oportunidade para a gente bater um outro papo aqui sobre o Maraca. Muito obrigado pela sua participação. Grande abraço, Marcelo. Obrigado a vocês. Grande abraço.
Muito bem, depois desse bate-papo com o Marcelo Frazão, diretor de marketing do Maracanã, tá na hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. Bom, e como o papo girou em torno do Maracanã, a gente lembra hoje aqui na caixinha um comercial estrelado pelo Neymar. Neymar, que essa semana chegou aos 43 gols pela seleção brasileira. Um comercial no qual ele dirige, o modelo Gol justamente até o Maracanã. Vamos ouvir. Dizem que o futebol não é mais o mesmo, que a magia acabou. Bobagem. Pode falar à vontade. Nada mata o nosso amor à camisa. Nós somos muitos e somos apaixonados por uma arte. Arte de inventar, de criar o novo, de fazer bonito sempre. Gol de raça, de classe. Porque no Brasil, o gol vai além da comemoração. Ele faz diferença para toda uma nação. Vamos com tudo. Afinal, ninguém sabe fazer gol como a gente. O cara do gol mais bonito dos últimos tempos apresenta um novo gol. O melhor gol que você já viu. Volkswagen é o carro. Volkswagen é Transalto. Produzido pela agência Almap BBDO, o comercial Detalhes mostra o mais famoso estádio do mundo, à época ainda em reformas, para receber a Copa do Mundo de 2014. E você pode ver e ouvir essa e outras peças publicitárias garimpadas aqui pelo nosso programa, acessando a nossa página na internet. Lembrando para você que toda terça você pode ler no Diário Lance a coluna O Negócio é Esporte. E também acessar, ler o nosso blog no lancenet.com.br. E na próxima semana a gente volta com mais uma edição do Negócio é Esporte, que teve a produção e edição de Alan Steraredes e redação de Daniel Dutra. O Negócio é Esporte é uma produção da Statcom Comunicação em parceria com o Grupo Bandeirantes. E a gente volta no domingo que vem, sempre aqui pela Bradesco Esportes FM e também no nosso site www.negocioesporte.com.br com mais um bate-papo sobre o marketing esportivo. Até lá! Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.